Oi, eu sou o Fio do canal Fios Utopia. Antes de seguirmos, peço que você curta e comente o vídeo e se inscreva no nosso canal e ajude a melhorar nosso engajamento. Agora, para o vídeo. E aí, galerinha, como vocês estão hoje? Hoje eu vou falar um pouco sobre o nosso querido Super Frank. Eu sou muito fã do Frank, né? Eu ainda vou lançar para vocês um vídeo com meus personagens favoritos de One Piece, um top 10, e quem sabe o Frank não está, não é? O que é que eu vim trazer nesse vídeo que o título se refere? O Frank é um personagem que, além de eu gostar, ele tem várias nuances, várias questões sobre ele. E uma dessas questões ele é um personagem forte por causa das coisas que ele usa no corpo dele para combate. Ele tem o próprio equipamento de luta dele, que é o robô, o general. E ele é perigoso para o governo mundial porque ele tinha as plantas de Pluton. Dito tudo isso, não é? Mais um detalhe, que o Frank consegue disparar raio laser, que é uma coisa que até a Big Mom já teve medo no mangá. E que raios são coisas muito destrutivas. O poder do Frank é muito considerável. E o Frank, infelizmente, tem uma recompensa abaixo de 400 milhões de berries. Acho isso um absurdo completo. 394 milhões de berries apenas. Equiparado a Nami e Brook e abaixo de Usopp. Tudo bem, eu sou muito fã da questão da piada do Usopp, sabe, ser perigoso pelas coisas que ele faz. Ele fez coisas de verdade, mas em relação à força dele, não equivale a 500 milhões, não é? Porém, o Frank, tem a piada do Frank, cada foto de recompensa, ele ir ficando menos humano. Na última, colocaram o barco. Então eu não entendo muito bem o que é que o governo mundial está vendo sobre ele, mas o governo mundial parece que esqueceu que o Frank, ou parece que a CP9 não passou a informação para eles de que o Frank tinha as plantas de Pluton. Então, se o Frank tem as plantas para construir Pluton, que é uma arma ancestral poderosa capaz de destruir o mundo, mesmo ele tendo-as destruído, será que não era para ele ser considerado ainda assim um grande risco para o governo mundial, devido a ele ter gravado na mente dele como construir, porque ele é um carpinteiro, ter cópias? Ele pode ter cópias em algum lugar, na própria Water 7, porque o Frank sobreviveu lá no incidente de Enies Lobby e voltou para a Water 7. Ele pode muito bem ter recuperado as cópias, ou podia ter cópias no corpo dele. Ele podia estar blefando ali, ele podia ter queimado ali, mas porque ele tinha cópias. Parece que as informações não foram passadas para o governo mundial. Tudo bem que os Pandan, não sei o que aconteceu, se ele está de cama até hoje, porque a Robin acabou com a coluna dele merecidamente, mas a CP9 deveria ter reportado para o governo que o Frank tinha as cópias e que ele queimou. O próprio governo mandou a CP9 passar anos lá atrás dessas plantas. Então, só pode ser que eles não reportaram para o Frank estar com uma recompensa tão baixa. E eu não sei se eles viram o Frank usar o Radical Beam. Eu já vi marinheiros vendo o Frank usar o Radical Beam. Acho que o G5, junto com o Smoker, viu o Frank usar o Radical Beam. Então eu não entendo muito bem por que ele não tem uma recompensa à altura dele. O Frank é poderoso, o Frank é perigoso. Ele deveria, junto com a Robin, ter as maiores recompensas da equipe, se for devido ao nível de periculosidade para o governo mundial. E aí eu me pergunto, com certeza, como eu falei antes, a CP9 não explicou direito, não reportou direito para a ala da Marinha que determina as recompensas. Porque, vamos lá, os feitos do Frank até agora: derrotar um membro da CP9 na forma base, antes do pré-time skip. Depois disso, quais foram os outros feitos do Frank? Ele derrotou vários soldados lá na ponte da justiça, né? Os Pandan viu e tal. O Frank, feitos de batalha estamos falando, tá? Contra a equipe do Moria, o Frank ajudou a lutar contra os piratas do Moria. O Frank, tudo bem que ele foi randomizado
pelo Shichibukai, né? Por Kuma. Mas, mesmo assim, ele já tinha uma recompensa de 45 milhões. Ali já era para ele ter uma recompensa maior. Se ele sabe fazer as plantas de Pluton, era junto para ele e Robin, após o arco de Enies Lobby, terem sido estarem com mais de 100 milhões. Só que eles só foram para mais de 100 milhões depois de... A Robin só foi para 100 milhões depois de Dressrosa, pelo visto, e o Frank só depois de um ano. O Frank só chegou acima de 100 milhões depois de 1000 capítulos. Um cara perigosíssimo. O governo mundial também não deve saber sobre o histórico de quem ele é filho, que piratas são os pais dele. Tudo bem, eu entendo, mas só o fato dele ter Pluton, dele tinha posse e pode ter cópias, era pro Frank ter debutado com uma recompensa entre 100 milhões e 200 milhões. Eu sei que passaria do Luffy, né? Mas, fazer o quê? O Luffy ganhou 300 milhões de recompensa. Pelo que eu me lembro, ele ganhou 300 milhões de recompensa após Enies Lobby. E aí, por que não botar o Frank e a Robin em 200 milhões? Já era para eles estarem nessa faixa. 200 milhões em Enies Lobby. Eles ali eram muito mais perigosos do que o Zoro e o Sanji. O Sanji não era praticamente ninguém ali. Ele derrotou um CP9. O Frank derrotou um CP9 junto com eles. Tudo bem, lá tem um ranking de mais poderosos, mas o Frank derrotou um mais fraco do que o que Sanji e Zoro derrotaram. Mas junto com ele derrotar um membro, mesmo que mais fraco, junto com ele ter Pluton, era pra recompensa dele ser muito maior que Zoro e Sanji. Assim como Robin. Não fazia muito sentido a Robin estar com recompensa baixa ali. Aí, pós time skip, foi descoberto, né, por Smoke e G5 que ele podia usar o Radical Beam. Foi descoberto por Caesar também, mas Caesar não tinha mais contato com a Marinha, então ele não podia reportar. Mas o Frank, é um absurdo ele ultrapassar 100 milhões só para quando ele foi para 394 milhões após o ano. Ele derrotou um oficial do Dom Flamingo, tudo bem, eu nem lembro, nem sei se tinha recompensa do oficial do Dom Flamingo, mas ele derrotou um oficial do Dom Flamingo lá em Dressrosa. De lutas, ele realmente só teve essas mais importantes. E esse oficial do Dom Flamingo aparentemente é bem mais fraco do que o CP9 que ele derrotou em Enies Lobby. Tudo bem, ele não foi uma grande luta pra mim. O Frank ali tinha ganhado fácil. Mas era para o Frank estar 200 milhões, estacionado. Chapéus de Palha voltaram, né? Depois do time skip, e era para Frank já tá com 200 milhões, na minha opinião. Chapéus de Palha voltaram. G5 e Smoker, viu eles usando Radical Beam? Viu ele disparando um laser? Lá viram. Eles viram ele disparar o laser. Se eles viram ele disparar o laser, então a recompensa já era para ter aumentado ali. O Luffy ali estava em 500 milhões. Era para o Frank subir uns 100 milhões mais, 300 milhões. Eu acho que Frank era para estar sempre à frente do Zoro e do Sanji, devido a ele ter o risco de construir algo que vai afetar todo o governo mundial, e Zoro e Sanji não ter isso. Zoro e Sanji apenas combatentes. Então não era pro Frank ter essa moral na recompensa. Então era para ele estar com 300 milhões. Após Dressrosa, que ele participou da luta, derrotou a equipe do Dom Flamingo, aumentava só os 50 que aumentou, que antes era 44 para 94, aumentava para 350 milhões. E após um ano que ele derrotou o Sajak, eu acho que era para ele aumentar de 350 milhões para 550 milhões, mais 200 milhões, porque ele derrotou a equipe de um Yonkou. Ainda assim, 550 milhões ele estaria acima de todo mundo da equipe, exceto a Robin com o quarteto monstro, né, que é Luffy, Jinbei, Sanji, Zoro e Robin. Então ele estaria com a sexta maior recompensa da equipe. Só que ele tá com a sétima. Tudo bem que não faria tanta diferença, mas pelo menos era para ele estar acima do Usopp. E eu falei 200 milhões após Sasaki, tudo bem, mas após a saga de Egghead, era para Frank ter pulado de 550 para quase 1 bilhão de berries. Por que isso? Porque ele mostrou lá contra a Marinha também que ele pode usar o Radical Beam na luta lá contra
os Goroseis viram lá que ele usa o raio laser. E poder de luz dá medo até em um Cole. Então a recompensa do Frank após o ano era para ser 550 milhões e após Egghead era para aumentar. Na verdade não, perdão. Após o ano todo mundo aumentou 300 milhões. Era para o Frank estar com 350 milhões após Dressrosa. Então após o ano era para ele ter 650 milhões. Acima do Usopp, que é 500 milhões. E após Egghead era para ter atualizado a recompensa. E o Frank está em 950 milhões, mais 300 milhões. Tô dizendo para vocês, Frank em poder de ataque, para mim derrota Jack, o árido do Kaido. Então não tem porque ele tá com a recompensa tão baixa. E mesmo que ele não derrotasse, só ele ter o poder de disparar raio e ele poder construir Pluton já é suficiente para ele beirar o bilhão. Se vocês concordam com isso, peço que comentem aí abaixo do vídeo, curtam o vídeo, se inscrevam no canal que eu vou trazer muito mais vídeos sobre One Piece e opiniões que sejam polêmicas ou impopulares ou até populares, mas sempre eu explico qual é o ponto, tá? Então, se você curtiu o vídeo, curta, dê o joinha, comenta e se inscreve, tá? Nos vemos no próximo vídeo sobre One Piece.